Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um BeWed Podcast e hoje, mais do que especial, estamos aqui com uma noiva que eu fiz o casamento, a primeira noiva entrevistada do nosso programa e estou bastante ansioso porque ela é uma noiva especial, assim como todas são, mas sempre tem aquela que a gente tem um pouco mais de contato e tal. Então seja muito bem-vinda, Camila Pavan. Muito obrigada. Ai, tô feliz de estar aqui. Que bom, que bom. Quando eu soube que ia ter podcast, eu já falei, tô esperando o meu podcast. É verdade, ela me cobrou. E o intuito de trazer uma noiva aqui é para passar a experiência dela, né, de todo o processo, falar um pouquinho sobre a vida dela, mas passar um pouquinho para vocês a experiência de como foi planejar o casamento, se tem uma coisa que ela se arrependeu, se ela mudaria, quais foram os pontos altos aí do casamento, né? E, enfim, e trazer aqui experiência na visão de uma noiva que já casou, né? Uhum. Camila, mas antes conta pra gente um pouquinho sobre você, de onde você veio, enfim, como que você conheceu o Pedro, como é que foi até vocês decidirem aí se casar. Tá, obrigada, Acli, pelo convite, né? Primeiro de tudo, é muito legal esse convite, poder participar e poder falar um pouco pro pessoal, principalmente para as noivas. Eu tenho algumas amigas que estão no processo de organizar casamento e tudo mais, e a gente sempre está trocando uma ideia, e a gente vê como esse mercado, ele vai muito rápido, né? Sim, Eu casei ano passado e parece que tudo já mudou, já tem muita novidade. Então, é muito legal essa troca e você trazer pessoas aqui do mercado do casamento também, principalmente, né? É muito interessante. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E eu sou advogada, né? Minha história com o Pedro, eu conheci o Pedro na faculdade. A gente tinha caminhos totalmente diferentes, assim. Eu sempre quis fazer direito, mas por um momento, tive um desvio de rota. Iniciei engenharia de produção na UEM. E foi um período ali de 6 meses que eu fiquei atrasada com a turma da minha idade, digamos. E foi justamente por isso que eu conheci o Pedro, porque o Pedro é um ano mais novo que eu. Nossa, então, foi esse delay ali na minha formação que fez com que eu entrasse depois na faculdade junto na turma dele. E a gente se conheceu e a gente virou muito amigo, né? Com o tempo, eu falo sempre que a gente foi muito amigo antes da gente ser qualquer outra coisa. E a gente se conheceu, ele me ajudava muito, a gente estudava muito junto. Acho que ele conseguiu me entender ali, ele me conquistou assim. Ele não gostava das mesmas áreas do direito que eu, então a gente sempre supria um outro nas áreas que um não gostava. Então a gente sempre estava junto, sempre estava estudando. E nisso foram 8 anos de namoro. Caraca, 8 anos. Então vocês namoraram durante 8 anos, até... Foram 8 anos, a gente se formou, né? E daí passou, acho que 1 ano, depois que a gente se formou, a gente ficou noivo. Legal. E assim, a gente sempre tinha em mente que a gente... Na verdade, no comecinho não, né? Mas depois que a gente foi tendo relacionamento e tudo mais, a gente foi entendendo que o nosso relacionamento estava caminhando para um casamento. E como que foi esse pedido de noivado? Teve surpresa, não teve? Porque essa história eu não sei. Essa história é bem Camila. Ai, é assim, medo. Eu gosto das coisas muito organizadas. E, bom, vou começar do comecinho. Minha família estava planejando uma viagem para a Itália. Eles iam fazer um cruzeiro pela Grécia, algumas cidades ali da Itália também. E entrou a pandemia. Então, essa viagem foi sendo adiada, né? Ela adiou um período de 6 meses, depois adiou um período de 1 ano, depois mais um pouco. Quando foi adiar a última vez, marcou a data, eu falei assim, eu quero ir nessa viagem também. E o Pedro, na época, ele falou assim, olha, não tem como eu ir, pode ir com a sua família, né? Não tem condições e tal. Eu falei assim, não, a gente vai fazer de tudo para você ir também. E a gente realmente conseguiu se organizar e ele topou. Ele assumiu algumas dívidas, algumas parcelas. Ele tava tentando fugir de ter que pedir ela em casamento. Pode ser que sim. Não conseguiu. Aí, ele conseguiu se organizar e tudo mais. E conseguimos que ele fosse na viagem. Só que nesse meio tempo, meu pai tinha comprado um apartamento, né? Aqui na região. E ele sempre falava, esse apartamento aí é um seu, um do seu irmão, um seu, um do seu irmão. E eu fui sentindo aquela necessidade de levar o nosso relacionamento mais a sério.
E a gente começou nesse meio tempo, entre comprar a viagem e meu pai ficar falando isso, desse apartamento vai ser seu, esse do seu irmão, a gente começou a organizar coisas do apartamento junto. Então, a gente começou a pensar em alterações de planta, coisas que envolviam realmente dinheiro. Tá, mas né? isso foi intencional? A gente vai casar ou não Não, exatamente? esse momento ainda não. Certo. Esse momento ainda não. Só que foi isso que me incomodou. Eu falei assim, a gente tá colocando dinheiro junto, a gente tá colocando patrimônio junto, a gente tá construindo planos juntos, a gente tá fazendo coisas que envolvem o meu e o seu no mesmo lugar. E a gente não tem um relacionamento que diz assim, a gente vai casar. A gente não tem um pedido de casamento. Certo. E isso me incomodou muito. E aí foi que aconteceu a Camilice. Que eu coloquei ele na parede. E daí foi até uma discussão, assim. Ele virou e falou assim: meus parabéns, você acabou de estragar a maior surpresa da sua vida. Eu ia te pedir em casamento na viagem. Nossa, Ackley, eu desabei. Eu falei assim, não é possível que eu pequei pela língua. Mas isso acontece, enfim, já aconteceu comigo. Não nesse grau aí, né, com a minha esposa, mas uma vez ou outra aconteceu. Negócio de, tipo, aniversário e tal. Então, eu sou assim, eu não sou muito da surpresa, sabe? Eu não ligo muito pra surpresa. E o Pedro me ensinou muito isso, a aprender a esperar as coisas acontecerem, a sair um pouco do plano, da rota, pro extraordinário acontecer, sabe? Ele me ensinou muito isso. Hoje eu tenho mais essa coisa mais flexível na minha vida. Porque eu sou muito sistemática. Hoje ele é mais que eu. Mas você também não é um pouco ansiosa, talvez? Não, ansiosa não. Ele é mais ansioso que eu. Certo. É que eu sou assim, realmente eu gosto das coisas muito certinho, sabe? Então isso era algo que tava fugindo do controle, entendeu? Não pela pressa de casar, mas pelo fato de a gente estar juntando as nossas coisas e não ter um compromisso de casamento. Mas você sabia que atender noivos assim, eu falo por experiência, pra mim não vou dizer que é uma dificuldade, mas conversando com alguns fornecedores, a noiva muito certinha, organizada, é a noiva mais difícil de atender. Sério? Porque o que acontece? No nosso mercado, infelizmente, existe muito amadorismo. Uhum. Claro que nós temos muito bons profissionais aqui, mas esse amadorismo, ele traz uma sensação ou até mesmo uma desorganização por parte dos fornecedores. Uhum. E vai ser cobrado por isso, né? Sim. Mas não vamos desviar do assunto aqui, não. Bora lá. Mas até achei legal você entrar nesse assunto, porque me veio à mente, assim, apesar de eu ser assim, eu confiei muito nos meus fornecedores. Então, por exemplo, eu te mandava assim, Clay, quando que tem que ser o pré-wedding? Aí você falava, 15 dias antes do casamento, 20 dias, um mês, tal. Beleza. Não vou ficar... No momento algum você me questionou, assim, Isso, ele tá falando, eu sei que eu contratei ele, que ele é competente. Beleza, ele tá falando, vai ser isso. Tanto que o pré-wedding deu um rolo da bexiga, né? E, cara, e depois acabou dando resultado que a gente não esperava, Exato. Né? Então, assim, a entrega vem e acontece. A gente ia falar, só pra vocês entenderem, o pré-wedding a gente ia fazer na praia, né? A gente ia fazer em Pissarras, Balneário Pissarras. E tinha todo um propósito. A gente acabou indo pro Porto Rico, que é o que dava, tá aqui mesmo, vamos fazer por aqui. Foi na época que alagou as estradas de Santa Catarina. Verdade, a gente não conseguiria chegar. E, nossa, eu lembro, olha os meus testemunhos agora, né? Eu lembro que eu tava indo pro trabalho e eu falava, nossa, não era pra ser, né? E aí tava chovendo, Ackley, abriu um céu azul. Daí eu falei, gente... No dia do ensaio, isso? Foi um dia antes do ensaio. Eu não lembro disso. E aí eu falei, ó Deus preparando o dia pra mim. Não era pra ser lá, era pra ser aqui. O teu ensaio foi icônico, assim, né? Foi. Vou deixar o link aqui pra você assistir depois. Foi, todo mundo fala. Legal. Todo mundo fala. Mas enfim, voltando. E aí vocês foram pra essa viagem, afinal? Aí a gente foi pra viagem. E aí chegou na viagem, a gente foi dia 5 de junho, que é o dia que a gente comemora nosso aniversário de namoro. E dia 12 de junho a gente ficou 21 dias nessa viagem. Foi uma das viagens mais longas que a gente fez. E chegou dia 12 de junho, eu achei que ele ia me pedir em casamento e nada também, nada. Que é dia dos namorados? Dia dos namorados, né? Só que o Pedro é fora do óbvio, sempre. Ai. E daí, ele organizou pra gente ir de uma região a outra, passando por um determinado lugar, que é Roca de Manerba, se não me engano o nome. E é uma rocha, assim, bem alta. No ponto tem uma cruz e de fundo tem um lago. Coisa mais linda do mundo. Inclusive, a aquarela que a gente pintou no nosso convite de casamento. Você tem fotos disso? Tá? Tenho. Manda pra mim que depois a gente vai colocar na edição. Tenho. É lindo demais. E daí ele me pediu em casamento nesse lugar.
E era um lugar que eu não esperava de jeito nenhum, porque primeiro que eu nem estava no meu roteiro passar por lá, sabe? E aí ele falou, não, quero passar por lá, quero conhecer a região e tal. Chegando lá, a cidade estava fechada para uma corrida que ia ter do pessoal. Então a gente foi passando com o carro e eles foram colocando cones atrás da gente, assim. Nossa, vocês pegaram ali no final, no limite. E daí, chegando no lugar de estacionamento, era um negócio super alto, um sol, meio-dia. Falei, Pedro, não vou subir, olha esse sol. Fui até com uma sombrinha, uma camiseta da Minnie. Sabe aquele dia menos improvável? E foi. E daí eu subi, eu falei, se chegar lá em cima e não me pedir em casamento, eu vou te chutar lá de cima. E era alto. E você nem imaginava mesmo. Bom, não. por fim ele conseguiu fazer uma surpresa. Né, ele fez. Ele não contratou fotógrafo, ele falou que ele queria, né? Mas ele não contratou porque ele falou que como eu tava muito assim, será que vai dar certo? Será que não vai? Ele ficou com medo de organizar e não dar certo, né? Mas a gente filmou com o tripé, tudo, porque a gente tava fazendo muitas fotos só nós. Sim. Então a gente levou um tripé. É importante, pelo menos algum registro vocês têm, né? E daí foi. E aí eu lembro que depois a gente foi pra Veneza e aí a gente esperou um tempinho, algumas horas, assim, pra contar pra família, fez videochamada. E é um estado, eu lembro até hoje, eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Era um estado de noiva. Que legal. A gente muda até o semblante, sabe? Fica muito... Porque a gente sabe que vai acontecer. Sim. Mas é a certeza de que você tá no caminho, entendeu? É diferente. E nisso, quanto tempo depois que vocês noivaram, de fato? Que nós fizemos aquela festa de noivado, né? Isso. De casamento. Então, essa viagem foi em junho. A gente chegou no final de junho. E voltando ali da viagem, já no aeroporto, eu comecei a fazer a lista de casamento. E quando eu contei pra minha mãe falou, a gente precisa fazer um noivado. Eu nem pensava em fazer festa de noivado, né? Pra mim já seria festa de casamento. E eu fui a noiva que fez todas as etapas. Nossa, ali. Essa fez, hein? Fiz todas as festas que eu podia fazer. E daí minha mãe falou, não, a gente tem que organizar um noivado e tal. Eu falei, então vamos organizar um noivado 1 ano antes do casamento. E aí a gente tem muito especial, assim, a data do dia 5, que é a data que a gente comemora o nosso namoro, e a gente também queria casar no dia 5. Então a gente noivou dia 5 de novembro. Foi julho, agosto, setembro, tudo, 5 meses organizando, 4 meses, né? Organizando um noivado. E foi muito legal. Eu falo que foi um dia... o casamento foi muito especial, mas o noivado foi o dia mais feliz da minha vida. Verdade. Muito. Mas conta pra gente por quê que foi. Só pra gente não perder o fio da meada, eu quero voltar um pouquinho depois. Eu senti uma alegria muito diferente. Eu consegui dar atenção. Foi só meus familiares e 2 amigos. Né? Eu queria poder ter chamado mais amigos, mas o lugar era reduzido e a intenção era realmente, né, pessoas reduzidas. E foi um dia que eu consegui dar atenção e sentir o amor de cada uma das pessoas que estavam lá. A gente convidou um frei que fez a cerimônia do noivado, então teve todo o protocolo certinho. E as pessoas que estavam lá, elas conseguiram vibrar a alegria que a gente estava sentindo. Eu lembro que eu vi seu pai muito emocionado. Isso eu lembro. Foi muito especial. Ô Camila, mas assim, ele te pediu em casamento ali, você falou que já veio fazendo a lista de convidados. Uhum. E como que você... beleza, agora quem que eu vou contratar primeiro? Como é que foi esse caminho aí? Tá. Eu acho que o certo seria eu ter contratado primeiro o assessor, né? Mas a gente fica muito naquela de, vou tentar contratar as coisas por conta, porque meu assessor vai querer ganhar em cima e não sei o que lá. E, gente, eu falo hoje pras noivas, esquece isso. Esquece isso. Você tocou numa ferida, na verdade. Porque, assim, rola muito, o assessor ganha comissão e etc. E ganha, e tá certo. É o trabalho dele. Assim, o teu assessor não ganhou de mim, ele nunca me pediu. Não, né? Mas mesmo que ganhasse... Mas se ganhasse, entende? É que o que acontece? Tem assessor que cobra comissão, às vezes, esporadicamente, aparece um cara que não tem contato nenhum comigo. Você paga comissão, paga BV, como que funciona isso? Cara, existe um limite, tá? De você ter uma comissão ali pro cara tá te indicando, você não tem contato nenhum. Quando a gente investe tanto em marketing, Instagram, faz todo um trabalho para divulgar, para atrair uma noiva. Aí vem uma noiva de mão beijada, entre aspas, através de um assessor, eu acho que é justo, tá? Sim. Essa é a minha opinião, tá? Se você estiver assistindo tiver uma outra opinião, ok. Agora, tem assessor que é espertinho, né? Eu não vou entrar nessa polêmica não, mas essa é a minha opinião, tá? Eu pago comissão? Sim, depende muito de como é.
Tá? Eu atendi uma assessora essa semana. Ela pediu orçamento e tal. Eu falei, olha, eu tenho separado aqui 10% no meu custo para comissão para quem me indica. Indiferente se é assessora, se é amigo, não importa. O que você quer? Você quer receber essa comissão? Você quer dar desconto para o seu cliente? O que você quer fazer? Não, eu prefiro dar desconto para eles. Ok. Beleza. E tá tudo bem. Mas que legal que você tem essa opinião, Camila, porque, cara, a responsabilidade do assessor é muito grande. Então, esse é um assunto que, assim, eu posso falar tranquilamente, porque eu fui muito bem assessorada, né? E se eu puder falar nomes aqui... Claro, por favor, o Everton. O Everton, Mariane, ele é um assim, parceiro. Querendo você aqui, Everton. Eu falo que algumas coisas acontecem nos bastidores, mas elas ultrapassam os bastidores. O Everton foi uma dessas pessoas. Mas você não contratou ele primeiro, então? Não, eu contratei você. Ah, ele foi o primeiro? Você falou pra mim, mas eu achei que eu tinha sido o primeiro, tipo assim, porque normalmente vai assessor, né? Mas por que você me contratou? Como é que foi isso? Foi assim, a minha prima casou um tempo antes, a Luísa. E quando ela foi começar a organizar o casamento dela, ela falou assim, tô procurando fotógrafo e tal. Peguei e mandei seu Instagram pra ela. E eu só conhecia seu trabalho pelo Instagram. Então você que me indicou pra Luísa. Mesmo sem conhecer o seu trabalho pessoalmente, eu te indiquei pra ela. Legal. E daí eu te conheci no casamento dela e tudo mais, e eu vi que realmente era um... Então eu já sei, eu vou indicar tudo pro meu primo. O que eu ver que não tá bom, eu já corto. Já corto fora. O Ackley foi mantido, então... Foi mantido, ponto. Olha que engraçado, a gente foi num casamento semanas atrás, aí o namorado da minha prima falou assim, é estranho vir num casamento e não ter o Ackley, né? É porque assim, não que eu faça todos os casamentos, mas você participa de um círculo de amigos ali, né? Sim. E acaba fazendo amizade, encontrando as pessoas. E outra, a gente vai indicando pros nossos amigos e, consequentemente, a gente tá nas festas dos nossos amigos. Mas é muito massa. Eu fiz um casamento esse dia da Duda e do Bernardo, e tava a Luísa lá. E tava o pai da Luísa, tava lá o César. É uma família que eu tenho um carinho, sim, imenso, né? Eles são espetaculares, não vou chover numa olhada aqui. E é tão massa quando você encontra as pessoas assim, se abraça e tal. Eu fui no Alphaville, aí na portaria, não sei quem tava passando. Enfim, me cumprimentou, depois encontrei o Eduardo, depois o César, depois o pessoal da família Cato. Falei, gente, acho que tô fazendo... Aí eu fiz agora da Cláudia Drogovic, foi recente lá no Alphaville. Então, você vê que esse círculo de indicações, ele funciona muito por um processo de maturação, por tempo de mercado, você vai conhecendo pessoas, fazendo casamentos, né? Sim. E, claro, por um trabalho sério que é desenvolvido. E depois de alguns anos, a gente fica feliz com isso, de ver as pessoas, né, te cumprimentar, te abraçar e saber que você fez parte hoje a gente fala deles, muito né? do marketing digital, né? E realmente, eu conheci o seu trabalho pelo Instagram, igual eu falei aqui. Mas algumas pessoas nem viram seu Instagram antes de contratar, né? E essa indicação de confiança, realmente, algumas amigas minhas... Nossa, são muitos assuntos, né? A gente quer falar de tudo. Algumas amigas que perguntam, né? Onde que eu gasto mais dinheiro? Onde que eu economizo? Onde que não sei o quê? E eu falo, olha, dois fornecedores que eu não me arrependi... 3, que eu não me arrependi de ter gasto, mas um deles não é todo mundo que realmente consegue. Então, o Ackley, não me arrependi de ter gasto que eu gastei com ele, né? Que foi, eu falo que é um investimento. Legal. Porque as fotos ficam pra sempre, né? E é igual você falou, o dia do meu casamento foi um dia, assim, muito corrido, muito calor. Acho que você deve lembrar. Nossa, foi um dia difícil, não foi um dia fácil de fotografar. Mas o meu pré-wedding, que foi feito com calma, assim, ó, e quantas vezes necessárias, aquelas fotos, eu não consigo esquecer. Você levou a Bruna, né? Que a Bruna é minha esposa, pra quem não sabe, pra maquiar, te acompanhar, te ajudar nas fotos. Ela ficou o dia inteiro me retocando naquele calor, prendendo, soltando cabelo. Então, assim, realmente foi um trabalho... Foi um dia prazeroso. Foi lindo. E as fotos perfeitas, não tenho o que falar. É o conceito, né, do ensaio. Eu falo isso, eu tento bater... Essa semana eu fiz de um casal que eles gostam de café e Negroni. E eles não queriam fazer ensaio, de jeito nenhum, achava brega. Conversando com eles, entendi um pouco do perfil, mostrei o teu ensaio, falou, pô, dá pra fazer um negócio mais temático e tal. E eles amaram. Então, acho que entender o perfil de cada um para poder gerar essas imagens é muito legal. Primordial. E o outro fornecedor, assim, que eu indico para todo mundo de olhos fechados é o Everton. Pessoas que foram no meu casamento até hoje chegam e falam assim, o seu assessor estava lá o tempo todo e tudo estava em ordem. E o que não estava em ordem, ele colocava em ordem. Eu lembro que chegou no final da festa,
ele, ele falou assim, já tá tudo, dá a chave do carro do seu pai, né? Não foi nem pra mim, é que eu não bebi no dia do meu casamento, eu tava muito vendo tudo que tava acontecendo. Então, eu vi ele pegando a chave do carro, colocando tudo dentro do carro, só falar assim, noiva, acabou, pode ir embora, vai descansar, tá tranquila, tá tudo certo. O assessor, ele é um dos últimos a sair, né? Eu lembro que eu tava saindo do hotel lá em ser, Londrina. Né? Tem que ser. Eu tava saindo do hotel lá em Londrina, se eu não me engano, tá? Eu tava saindo do hotel, ou seja, eu fui pro hotel, a gente não dormiu muito, porque a gente chegou de madrugada, né? Mas a hora que eu saí de manhã, ele tava chegando pra se hospedar. Ele fez contagem de tudo. Ele chegou no final da festa, eu não esqueço até hoje, ele chegou com uma planilha de quantas Heineken tinha ido, quantas não sei o que tinha ido, quantos copos tinha quebrado. E assim, era o final da festa. A festa, as luzes ainda estavam sendo acesas, entendeu? Sim. Então é um controle absurdo. A equipe dele, consequentemente, né, não tenho o que falar. Durante o processo também, eu lembro que eu fui ver meu vestido de noiva e uma coisa me desagradou lá e eu voltei chorando. Mas eu acompanhei você? Nesse dia não. Ah, tá. Nesse dia não. E eu voltei chorando. E aí eu liguei pra ele e ele... Foi o único dia que ele não foi comigo. Nos outros todos ele foi. Eu voltei chorando. E eu liguei pra ele e ele falou assim, não, peraí, vou resolver. E aí ele ligou pro fornecedor e tudo mais. Ele falou assim, volta lá que vai resolver. Mas no final, o teu fornecedor, ok, você gostou do resultado do vestido? O meu vestido, eu gostei do vestido, né, do trabalho. Eu não gostei do serviço que foi... Do atendimento que foi prestado, do processo de construção da ideia. Por uma questão é que a gente não vai marcar o fornecedor aqui. A gente quer trazer experiências, tá? Se é pra falar bem, vamos falar. Sim. Vamos colocar o nome, vamos rasgar do jeito aqui, ok? Mas a gente não tá aqui pra criar polêmica, sabe? Como eu falei pra Camila desde o início aqui, que a intenção do BioEd Podcast sempre, eu reforço isso muito, é trazer informação relevante e quando for qualquer tipo de polêmica, a gente prefere só fala assim, não, aqui não vai rolar, eu não vou falar nada. Você procurar lá no Instagram dela pra ver se acha alguma coisa. Pronto, é o máximo que eu vou falar. Então, assim, o Everton de olhos fechados, tem gente que me encontra até hoje e fala assim, sou assessor demais, o dia que eu for casar eu quero ele. Legal, né? E realmente é. E o terceiro fornecedor, assim, que eu também, né, aí também nem preciso da minha indicação, que foi o Buffet Planalto. Não tenho o que falar, o serviço deles é impecável, de excelência. Tanto do atendimento antes, quanto na festa, quanto no pós. Eu levei uma caixa de comida para casa, eu fiquei muito feliz. Mas tá, uma pergunta aqui, tudo bem se você não quer responder. Por que você foi fazer o casamento em Londrina e não em Maringá, que é a tua cidade? Eu imagino que a maioria dos seus convidados são daqui, ou não? Tá, eu não tinha convidados de Londrina, na verdade. Meus convidados eram realmente todos daqui, de Umuarama e de São Paulo. Certo. Então, realmente, Londrina foi uma cidade aleatória. Mas quando eu comecei a pesquisar, então eu já tinha fechado você, já tinha fechado o assessor e estava começando a ver os outros fornecedores. Ela foi na contramão, normalmente você define a data, o local, né? Para daí começar os fornecedores, né? Tanto que deu uma divergência de data depois que eu fechei o buffet, lembra? Então, depois eu fui começar a pesquisar os lugares. Eu não queria casar... Posso falar nome aqui? Acho que não vai ter problema. Eu não queria casar no Giardino. Tá? Apesar de ser um lugar lindo, maravilhoso. A Luísa casou lá, buffet excelente. Isso. Tal. Então, assim, eu só não queria. Não sentia que era o meu lugar, entendeu? E daí eu fui pesquisando outros lugares. Fui lá no Le Bloc, achei o lugar sensacional. Se alguém me perguntar hoje, eu falo, pode casar lá, que é lindo. Então, assim, fui lá também. Só que, sabe quando... Aquele negócio de que a noiva sente quando é para seu lugar? Realmente sente. E eu ainda não sentia. Então, eu fiquei na dúvida. Cheguei a reservar o country, que daí cheguei a reservar com data, tudo, e falei assim, não, então, fui decidindo pelo buffet. E aí eu falei, não, o buffet Planalto eu consigo trazer pro country. Beleza. Só que eu não queria casar em lugar fechado. Eu sou meio natureba, assim, pra essas coisas. Eu gosto de árvore e tal. E daí eu queria um lugar aberto. E o único lugar aberto realmente em Maringá, 100%, assim, que daria sensação de natureza, seria o Giardino. Cheguei a ver o Giardino com o buffet Planalto, mas aí realmente ficaria um valor mais inviável, né? Mais custoso. Porque o Giardino, ele tem o buffet dele. Então, para ele abrir as portas para um outro buffet, naturalmente, ele vai ter que certo. faturar e não tem nada de errado com isso. Tá certo. E
realmente para mim não ficaria viável. E aí eu tomei conhecimento da Graciosa, da Chácara Graciosa, que assim, é um lugar espetacular. Você já foi lá várias vezes, né? Realmente é. É A fora de... estrutura em si, ela te propicia muita coisa que se conecta muito com o teu estilo. Né? Então eu casei assim, a cerimônia foi embaixo de árvore, foi os convidados sentados ali nas cadeirinhas na grama. A entrada foi descendo assim a escadaria com piscina, os convidados, e, assim, o salão todo de vidro. Então foi algo que realmente remetia ao que eu queria. Nós não temos uma estrutura aqui em Maringá que é parecido, que lembre um pouco lá. Não. Ele realmente é diferente. E o valor, só pra gente ter, você não precisa falar números, tá? Pra gente aqui, mas pra gente ter uma ideia. Para você, vamos colocar aqui, para alocar o espaço da Graciosa, comparado ao que a gente tem aqui, do que você viu de possibilidades, dá uma diferença muito grande de valor? Não dá. É ok, assim, dentro isso. Se eu fosse casar com o buffet Planalto no country, sairia eles por eles, pela taxa de deslocamento, estrutura. O buffet Planalto, para quem não sabe, eles montam a cozinha deles no lugar. Então, é outra estrutura. Então, eles trazem fogão, é um negócio absurdo. E daí, realmente, para casar no country, sairia eles por eles, tá? Agora, por exemplo, se eu fosse trazer a estrutura do buffet Planalto para casar no Giardino, aí realmente seria um valor mais agregado, tá? Eu não vou lembrar o certo agora em números. Não, mas não há necessidade de falar números, não. Isso, mas realmente dava um diferencial, assim, bem maior. Só para frisar, gente, que assim, até onde eu sei, posso estar falando besteira, até peço desculpa aqui pro Giardino, pro Marcelo, enfim, a equipe toda lá, que sempre atendeu a gente muito bem. Que o Jardim ele tem o buffet dele, que a gente falou que é excelente. O Le Bloc também tem. O Le Bloc também tem. Para eu trazer o buffet Planalto pro Le Bloc, também ficaria a mesma... Porque você imagina o seguinte, ele já tem o buffet dele, por exemplo, né? Se você vai alocar o espaço dele e não vai utilizar o buffet, que é onde ele de fato lucra, né? Sim. Ele não pode deixar de lucrar, ele vai ter que te cobrar isso, então é natural. Então, salões, espaços que não têm o buffet próprio vão propiciar, só por essa questão. E ainda tem outro detalhe. Pensa comigo, hoje em dia, casamento, gente, tem muito. O povo tá lutando por data para casar. Exato. E daí eu vendo a locação, né? Faço a locação do meu espaço e não vendo o buffet junto. Não tô falando de venda casada aqui, pelo amor de Deus. Mas tô falando assim, não deixo de vender um outro produto que eu poderia vender. E aí vem uma noiva e gostaria de fazer no meu lugar com o meu buffet. Sim. Olha o tanto que eu não deixei de lucrar. A mesma coisa acontece comigo com um vídeo, por exemplo. Eu tenho foto e filme. Quando o cliente não contrata o filme, eu ainda tenho custos do filme. Muitas vezes para minha equipe estar parada aqui, não ir no casamento. Então eu preciso pegar pelo menos esses custos aqui, parte desse lucro, jogar para fotografia. Acaba não ficando tão interessante para o cliente, às vezes, né? A não ser que ele já tenha quem ele quer de filme, não se importe, tudo bem. Camila, mas assim, no teu caso, você noivou ali, entre você noivar e casar... Só um pouquinho, Acre, só para concluir. Aí eu casei em Londrina por isso, né? Tá. E aí todo mundo me falava, os convidados vão deixar de ir, não sei o que lá. Gente, não. Quem realmente ia no meu casamento foi normal. Pegou hotel, teve pessoas que foram um dia antes. Quem era de fora e viria da mesma forma. Então, assim... tranquilo nesse negócio de vai deixar de ir no seu casamento porque é fora. Não existe isso hoje em dia. Tem gente que não pega, às vezes não vai casar numa sexta ou num domingo, às vezes até numa quinta-feira, porque acha que os convidados não vão. Gente, você vai informar esse casal um ano antes, às vezes 6 meses, 1 ano antes do teu casamento, e a pessoa que quer ir, ela vai dar um jeito. Então, às vezes ela fica travada numa data ali, porque eu queria muito sábado. Isso é muito nosso aqui. Eu fiz bastante casamento fora do país e lá não tem isso, não. Eu casei numa sexta-feira na igreja. Então, assim, isso é um mito, tá? Claro, dificulta um pouquinho. Ok, até dificulta um pouquinho, mas não é nada que vai atrapalhar, enfim. Eu falo que eu casei 2 vezes, né? Na mesma semana. Então, eu casei ali na Graciosa, com a cerimônia e tudo mais. E 10 dias depois ali eu fiz o casamento religioso na igreja e tinham 10 convidados. Era pouquíssima gente. Era meus pais, os pais do meu marido, nossos padrinhos de batismo, que foram nossos padrinhos também de casamento religioso, e os irmãos, nossos irmãos, apenas. Avós também. Meus avós nem foram, porque eles tiveram uma dificuldade. Então, olha que interessante, meus avós tiveram um problema de deslocamento. Eles foram em Londrina e não foram aqui em Maringá. Então, é muito subjetivo, realmente, essa questão do deslocamento. E o casamento na igreja foi outro dia. E hoje eu falo que se eu puder dar um conselho para as noivas que são católicas, claro, casem na igreja. Isso foi o dia, assim, que realmente ali, aconteceu na minha vida.
E assim, talvez eu já tenha pulado pro final, né? Não, mas não tem problema. É que às vezes pode dar uma dúvida, por que não casar na igreja? Por que casar externo? Porque existem motivos, tá? Então, por que você decidiu casar na Graciosa, mas também decidiu fazer o casamento na igreja, na capela? Para quem não sabe, o casamento religioso católico, ele tem um rito do sacramento, então ele precisa ser seguido. Para você receber o sacramento do matrimônio, basta o noivo, a noiva e um padre para dar a bênção ali, né? O casamento acontece ali. Mas ele tem um rito que ele precisa ser seguido. E eu tinha muita vontade de fazer os meus votos. O meu e o Pedro também, consequentemente. E a gente não podia quebrar esse rito para fazer os votos. Então, a gente decidiu fazer em 2 datas. Isso também foi resultado de muita discussão, muito pensamento. Assim, a gente colocou prós e contras no papel de casar em 2 dias, tudo. Porque quando você vê, já tá virando outra festa, né? Você vai para um jantar depois, um almoço, enfim, né? Então, assim, a gente realmente pensou muito e a gente chegou a essa conclusão. A gente chegou a ver até a igreja lá em Londrina para casar só nós na igreja, depois começar o casamento. Nossa, a gente pensou em todas as possibilidades. Mas a gente queria os votos e aí a gente decidiu fazer isso. E foi uma decisão, assim, muito acertada em relação a fazer em 2 dias. Agora, se eu pudesse mudar, eu proporcionaria a todos os meus convidados estarem no meu casamento religioso. Então, eu casaria num dia só por conta disso. Mas não deixou de ser... Mas também, se eu pudesse escolher, eu casaria só no dia da igreja, entendeu? Não teria nem feito toda aquela festa que eu fiz. Se você for levar pelo lado do que faz sentido para você, espiritualmente falando. Exato. Tal, né? Que assim, eu sempre falo para os casais aqui que uma das partes mais importantes para nós, que somos responsáveis pelo audiovisual do casamento, é o make-off da noiva e do noivo, consequentemente, porque ali a gente consegue produzir muita coisa bacana. Inclusive no seu, você fez uma oração junto com o Pedro ali, né, que você falou que foi um momento muito importante, né, muito emocionante. No make-off dela, pessoal, para vocês entenderem, o Pedro foi lá onde ela estava se arrumando e ele ficou de costas, a Camila se aproximou, pegou nas mãos dele e você fez uma oração com ele, né? Foi um momento muito bonito. E você deu um presente para ele, que foi uma folha. Eu dei uma lapela, que a nossa flor da festa foi a orquídea, que eu tenho um carinho muito especial. É a flor preferida da minha avó e das minhas avós, na verdade. E eu escolhi um buquê de orquídeas também para entrar no meu casamento. E a flor da festa também era orquídea. Então, eu dei para ele, a lapela dele era uma orquídea banhada a prata. E eu entreguei ali naquele momento, com uma cartinha, né, escrito, que não somente eram as minhas flores prediletas, mas que tinha todo um significado envolvido. E, salvo engano, elas significam sobre fidelidade. Elas falam sobre fidelidade. E daí foi um momento que a gente rezou junto. E eu lembro até hoje que o Pedro não soltava a minha mão. Eu ia te falar isso agora, cara, ele não queria soltar. E foi um momento muito legal, muito, muito bonito ter participado. Camila, e assim, o casamento, você falou, se eu pudesse, eu faria isso. É que assim, é que você passou por essa experiência, né? Então você tem uma visão diferente da Camila antes do casamento. Sim. Isso é fato. Mas também tinha o lance de você querer casar ao ar livre, com árvores e tudo mais, que é uma coisa que eu gostaria muito de fazer também. Para minha renovação de votos, junto com a Bruna, uma coisa que a gente bate muito, essa ideia de querer fazer. E foi realmente muito bonito, a estrutura, tudo ali. Foi. Claro, tava bastante calor e tudo mais, né? Acho que foi o dia mais calor do ano. Cara, foi um dos... Nossa, gente, foi muito sério. Então, eu tava com uma capa. Foram dias difíceis, né? E eu suava. E escorria, assim, nas minhas costas o suor. E eu não tava aguentando. E eu casei de cabelo solto, toda princesinha. E aí, tava passando mal lá. Camila, mas assim, no geral, do seu casamento lá, o que... eu percebi que você não trouxe, tipo assim, muitas atrações, né? Que é uma coisa que eu achei que ia ter, tamanho de atração. Você falou, teve um DJ, teve uma dupla de sertaneja. Teve uma dupla sertaneja. Assim, meu casamento, algumas pessoas criaram... Não foi Murilo Romário, não? Foi. Ah, até eu lembro. Foi Murilo Romário. Eu tenho um seu parente que é empresário deles, né? Não, acho que não é. Ai, não sei, mas nem foi por isso que eu contratei eles. Foi assim, ó. Estou confundindo.
Meu casamento, muita gente criou expectativa, não sei, porque meu pai é da festa, né? Tanto que no novo casamento do meu pai, tocou Gabriel Boni, que é DJ, assim, que muita gente conhece. Cara, e foi muito bom. Eu fiz o casamento, o novo casamento do pai dela também, foi muito massa. Muito Então, maior. assim, todo mundo achou que ia chegar lá no meu casamento, ia ter, sei lá, Maiara Maraíza. E, assim, eu também refleti muito sobre isso com o Pedro. E a gente chegou à conclusão de que o casamento, o foco são os noivos. Sim. E eu acho muito legal quem faz, beleza. É porque às vezes Teve é uma uma coisa que o noivo festa- quer muito, né? Então, diferente. aí a pessoa é muito fã. Teve uma festa esses dias em Maringá que foi Leonardo que cantou. E, gente, quem não ama, né? Eu amo, eu ia adorar. Só que eu olhei os vídeos da festa, tava todo mundo virado pro palco. Ninguém nem aí pro aniversariante. Então, assim, não era isso que a gente queria pro nosso casamento. A gente queria todo mundo ali junto com os noivos e tal. E realmente, pro Pedro foi mais isso. Tava o tempo todo com gente. Eu confesso que eu me senti um pouco sozinha no meu dia do meu casamento. E eu não sou a única noiva que sente isso. Eu já descobri isso também. A noiva, ela vira um bolo, um monumento no dia do casamento. Todo mundo tem medo de chegar perto, todo mundo tem medo de ficar abraçando. Não pode ficar abraçando muito, colocando na cabeça, mas só mais na cerimônia. Depois. Depois pode Vai estourar embora. o pau. A gente prende o cabelo e tá tudo certo. Mas as pessoas ainda ficam com esse receio de, tem que dar atenção pra todo mundo, então não vou incomodar. Ou é medo da Camila, que ela é brava. Pode ser também. Pior que não. Eu conversei com outras noivas e é a mesma sensação. Lógico que, assim, tem exceções, né? E eu também posso ter sido alguma exceção. Mas eu realmente me senti, assim, mais deslocada, sabe? E imagina se tivesse tido uma atração nível nacional. As pessoas só iam estar ligando pra atração. Então, realmente, essa foi uma decisão tomada. Não foi nada, assim, não vai dar. Ou se realmente, né, foi um custo, talvez, que a gente não quisesse ter. Mas foi uma decisão tomada. A gente não queria ninguém que parasse a nossa festa e concentrasse na atração. E tem outro detalhe. Que eu ia te perguntar da decoração já em seguida, mas enfim. Tem outro detalhe. A gente investiu um valor considerável em buffet. E daí a gente gasta tudo isso para as pessoas ficarem só paradas ouvindo, sei lá, 2 horas de show, entendeu? A festa tava acontecendo enquanto tem esse show. Então, Foi uma festa para quantas pessoas? Tinha bastante gente? Umas 300 pessoas? Né? Foram 300 convidados, mas foram 270 convidados, foram 217 pessoas presentes. Entendi. Ah, tá. Depois ali na confirmação reduziu. É. Eu imaginei que tivesse mais. É que tinha bastante coisa de decoração. Mesmo. Tinha 230 pessoas confirmadas, mas algumas tinha faltaram de última hora. Tinha uma árvore lá dentro, assim, que eu lembro, né? Que a árvore, meu Deus do céu, era Linda. Gigante. Linda. Como eles colocaram aquela árvore lá dentro, cara? Porque era muito... Não, tinha 2 árvores, na verdade. Tinha 2. Eu nem sei o nome, eu sou péssima disso. Mas... Da Ana Flor. Eu só posso falar também que eu amo. Ana Fortes. Ana Flor indicada, então. Ana Fortes. Eu não sei por que eu falo Ana Flor, acho que é o Instagram dela. Mas é Ana Fortes o nome dela. Sim, aquela que nós fomos lá no dia da reunião. E eu conheci o trabalho dela pelo Instagram também. Porque quando a gente é noiva, a gente fica no nosso Instagram, vira só vestido e decoração, né? Não tem mais nada. E daí eu lembro que eu vi um casamento que foi feito, assim, de uma pessoa... Bambambam, lá de Londrina e tal. Eu falei, nossa, essa mulher é boa, olha o que ela fez. E eu não queria um casamento que fosse, assim, muita luz acesa, sabe? Aquele negócio muito certinho. Tanto que eu falei... Isso aí é ruim pra quem faz vídeo. Eu queria... A espécie escura? É a luz mais teatral, assim, e tal, né? Mas a gente se vira. E daí eu queria, assim, balada desde o começo. Tanto que quem saiu da cerimônia e entrou na festa já tava tocando DJ. Não era um eletrônico pesado, mas já tava com o DJ. Eu tenho uma curiosidade. Por que você optou colocar o bar na lateral? Você imagina, pessoal, vocês estão assistindo aqui, você imagina que o salão tem esse formato. Aqui é o fundo, onde tava o telão, né? Aí todo o salão aqui. Ela colocou o bar onde eu estou aqui, não era isso? Gente... Por que você não colocou uma ilha, igual muita gente faz? Eu sou muito louca. Assim, começa que tava tudo certo o meu mapa, né? O bar nem seria lá mesmo. Aí eu vi uma festa que foi lá na Graciosa, que foi até de manhã, e o sol começou a nascer na área da piscina. Que é bem lá no fundo do palco. Que é bem atrás do palco e atrás de onde ficou o meu bar. Daí eu falei, eu quero isso. Porque eu já tava casando num lugar que era de vidro pra ver a natureza. Imagina a hora que amanhecesse. Nem sei se minha festa amanheceu, nem lembro. Eu acho que na sua embora já tava amanhecendo já. Não tava um pouquinho, né? Então, assim... Mas o nascer do sol é ali?
O nascer do sol era ali. Eu achava que era o pôr do sol. Não, o nascer do sol era ali. Então, o sol nasceu assim, ficou tudo laranja na fachada atrás do bar e da banda. Eu achei que lá o máximo. E daí aí eu falei, então vamos realocar. E aí refizemos. E eu lembro... Quanto tempo antes do casamento? Ai, acho que foi uns 20 dias. O Everton pira nessas coisas. Ele fala, eu adoro loucura. Ele adora loucura. Só que ele é muito concreto, assim. Ele fala, Camila, não vai dar. Não vai dar. Às vezes tem que chamar pra realidade nisso. Tanto que a banda lá, a banda seria no lado oposto. Totalmente oposto. Ele falou assim, o problema da banda aqui é que tem muito fio. Então, tem fio de caixa, fio de não sei o quê. Daí, se as pessoas, como era de vidro, né? As pessoas passariam ali na hora da entrada da festa e iam ver toda essa estrutura ali. Ia ficar horrível. A gente colocou um pano preto em metade do fundo, para baixo. Na altura só. Da altura certa. Isso. E aí, a gente perdeu uma porta, né? Perdeu não. A gente limitou ali a entrada para entrada pela árvore da decoração. Entendi. Ô Camila, então a decoração ficou do jeito que você esperava, te surpreendeu? Como foi isso? E eu me arrumei no lugar da festa, no dia. Foi bem legal. E aí todo mundo falava, vai ficar ansiosa, vai ficar indo ver a festa, noiva que se arruma no lugar dá trabalho. Gente, eu tava tão zen. A gente conseguiu tirar você, nós fomos para um espaço fazer umas imagens com vestido ali. Eu rodei com vestido, assim, tava com os cachinhos de maíz. E daí eu tava tão tranquila, mas eu acho que é por isso, Ackley, eu confiei muito nos meus fornecedores. Cara, você tá tocando um assunto que é muito interessante. Isso me deixou muito tranquila. Eu sempre falo para os noivos, confie, mas confie assim de olho fechado. Por quê? Deus o livre acontecer algum problema, você estando ali ansioso, preocupado, não vai mudar nada, só vai estragar seu dia. E me veio aqui a cabeça um detalhe que aconteceu, a hora que você foi escrever os votos, ali simular, entrou um sol pela janela, mas em você ali. E a gente fez uma imagem linda disso. Sim. Então eu falo, quando a noiva tem essa vibe de confiar, tipo, me lembrei de um detalhe, no casamento do Sorocaba, eu lembro que eu cheguei nele e falei, Sorocaba, que música a gente vai usar pro Sammy Day ou pro vídeo do seu casamento? Ele falou, cara, você é o profissional. Eu falei, puta, cara, como que eu vou escolher uma música? As minhas músicas foi você que escolheu também. Tipo assim, mas... Tudo bem, o cara é da área da música, né? É diferente, eu falei, eu tenho uma música aqui. Aí apresentei uma música pra ele que eu nunca tive que falar. E falava sobre cavalos selvagens, queria ser livre com vocês. Uma música que eu escutava lá na Espanha há muitos anos atrás. Sim. Mas por que eu falo isso? Por que eu tô chamando atenção pra isso? Porque, cara, se você contratou um assessor, tipo o nível do Everton, que é um cara, mega viajado, super recomendado, enfim. Por que eu tô falando isso? Tem muita cultura. Inclusive, eu acho que ele tá viajando agora. Tá na África. Né? Maravilhoso. Aí eu falei, cara, ele acabou de voltar, não sei de onde, de Israel, não sei de que ele tinha ido lá. Ele foi pro Egito. Ele foi pra Nova York. Bicho, tem sei, rodinha no pé. Acho que eu vou virar assessora. Eu tô achando que nem assessor ele é. Na verdade, brinca de fazer assessor e a profissão dele é o quê? Viajar. Rico. Né? E confiar nesses profissionais. Porque parece que tudo colabora. Sim. Quando é uma noiva que ela é muito ansiosa e quer ficar muito, tipo assim, muito cobrando a gente e tal, e acontece, e eu não estou reclamando no sentido de, eu não quero atender noivos assim, não. Eu procuro entender o perfil de cada um e atender da melhor maneira possível dentro do perfil dela. Mas a gente percebe que parece que as coisas começam a dar errado, sabe? E nós, como profissionais também, né? Eu também sou advogada, então eu também trabalho com pessoas. E acho que todo mundo trabalha com pessoas, né? Olha o medo, né? Você atender uma advogada, né? Que, enfim, não é fácil não. Então, assim, se a gente entende também de onde vem a insegurança, a ansiedade do cliente, às vezes a gente consegue até consolar e trabalhar com aquilo, é legal. Então, assim, eu tinha, por exemplo, com a fotografia, eu tinha um pouco de, não insegurança, mas eu não sabia como funcionava, nunca tinha casado. É porque não é teto de vidro, você não, assim, você chegou ali, você tá vendo decoração, você vê projeto antes, você vê muita coisa antes, o buffet, você faz degustação. A minha decoração foi um tiro no escuro. Eu levei minha prima, a Luísa, que eu citei aqui, ela é arquiteta, e eu levei pra ela, e eu lembro que até hoje, assim, você tava lá no dia, eu virei pra Luísa e falei assim, Luísa, tá ficando bom? Ó, a responsabilidade da Luísa. Aí ela, tá, Cami, pode ficar tranquila. Eu falei, então tá, porque eu não tô entendendo nada. Pra mim isso aqui é abobrinha. Você olha o mapa ali de cima, né? A planta baixa e tal. E assim, a gente vai pôr costela de Adão aqui, orquídeas aqui, não sei o quê. E eu até então nem sabia o que era uma costela de Adão. Então, assim, eu não sou dessa área, eu não entendia nada. E eu tinha minhas referências. Eu falava, esse eu gosto, esse eu não gosto. Aí ela não gosta de
Ai, eu não sei nem o nome. É aquela plantinha que fica meio fuazinho, assim. Mosquitinho? Mosquitinho. Eu não gosto de mosquitinho. E eu descobri que eu não gostava de mosquitinho na reunião. Então, assim, realmente, pra mim foi um tiro no escuro e me surpreendeu muito, muito. E eu queria muito um lugar instagramável. Eu queria um lugar que as pessoas fizessem fotos. E É que você falou, tipo, eu tô lembrando de árvores, mas tinha muita árvore lá. tinha. Era oliveiras, não era? Ou não? Não, era tipo primavera, não sei o nome. Era umas que tinha uma árvore grande lá na mesa de doces. Aí tinha uma outra Acho que eu tinha uns tenho bem a foto. casados. Tinha lá fora também, que tinha uns... Ah, é. Ó, pra você ter noção, essa mesa de doces, essa construção foi muito interessante. A gente vai postar umas fotos de decoração aqui na edição pra vocês terem uma ideia. A construção da mesa de doces foi muito legal. Porque eu falei assim, eu quero que meus convidados tenham... Eu não tenho referências das coisas, mas eu tenho ideia das coisas. Então, por exemplo, eu falei, eu quero que meus convidados tenham a sensação de que eles estão colhendo os doces. Então, que eles possam entrar na mesa de doces, né? E meio, não caminhar entre eles, mas tá com a grama em volta, assim. Então, foram usadas várias mesas redondas. O Everton ajudou na construção também, e a Ana. E foram usadas várias mesas redondas compondo como se fosse o jardim. Esse jardim dos doces ali. E daí no meio tinha essa árvore, coisa mais linda. Ficou muito bonito, realmente muito bonito. E daí não lembro, os doces foram Giovanna Tintori. Então a Giovanna também entrou na ideia e ela falava, as forminhas então tem que ser assim e tal, os doces nessas cores, não sei o quê. Então um fornecedor vai complementando o outro, isso é muito legal. E quando eles trabalham harmonicamente entre eles, tudo funciona. Tudo funciona. Camille, e assim, você contratou bastante fornecedor de Londrina? Ou? Poucos. Alguns, né? Foi a Ana. Vestido? Não, no fim das contas eu contratei bastante. Teve o DJ, decoração. A maquiagem, cabelo, foi de lá. E... Aprovado? Você curtiu? O cabelo eu indico pra todo mundo. Todo mundo que me pergunta. Eu tenho uma foto tão linda que eu tirei, assim, depois que a gente casou e tal, foi lá pra salinha, tá eu e o Pedro no espelho. E daí a Aline tá assim, ó, olhando pra gente. Admirando. Admirando. E assim, nem foi intencional a foto com ela, né? E depois que eu fui perceber. E hoje ela é embaixadora do Joaquim e tal. E é, assim, uma pessoa que além de ser uma profissional muito boa, ela ficou comigo até o último segundo ali que eu precisei. Ela me ajudou a pôr o vestido. Então, uma pessoa que eu indico pra todo mundo. E eu gostei muito do trabalho. Legal. A maquiagem eu não vou recomendar, porque não foi meu estilo. Eu realmente não gostei da minha maquiagem no dia do meu casamento. Mas são coisas que viram detalhes. Tá, isso não quer dizer que a profissional seja boa. Não, tanto que ela veio de indicação de uma pessoa da minha família que gostou muito. E realmente essa pessoa tava linda no dia do casamento dela. É que realmente não era o meu estilo. Tá. E o que você teria hoje, tipo assim, pra falar pra gente? Cara, eu assim, meio que não bate bola. Eu casaria de novo, mas eu não faria tal coisa. Não tô dizendo de... não contrataria tal fornecedor, mas eu não faria isso. Hoje, se eu fosse casar de novo, eu faria o casamento na igreja e depois a festa no lugar separado. Sem fazer outra cerimônia. Sem fazer a cerimônia. E essa questão de orar junto com o Pedro é algo que, para mim, substituiria os votos. Entendeu? Então, eu deixaria os votos ali para uma renovação, não sei o quê. E realmente... Ou os votos também teria feito até no pré-wedding, sabe? Então, mas ó... Pra noiva, vou dar uma dica pra vocês aqui. Pra noiva que tem muita vergonha de falar na frente de todo mundo e que, acredite, a boa parte desse... Às vezes o noivo é muito tímido, ele vai ter vergonha, vai gaguejar, enfim. Vocês podem fazer a cerimônia na igreja, por exemplo. Terminou, a gente tem feito isso, tem sido bem legal. Terminou a cerimônia na igreja, o pessoal foi pro local do evento, a gente coloca o casal um de frente pro outro e eles vão ler os votos ali um pro outro, porque a gente aproveita a emoção do dia do casamento, né? O fato dele estar vendo ela de noiva ali, ainda tá emocionado com tudo isso, e eles vão ler os votos um pro outro. A gente capta isso com muito mais detalhe, né? A reação dele, a reação dela, uma câmera pegando os dois. Então é uma opção para você que não pode fazer, né, ou não quer fazer, enfim, por algum motivo, só vai casar na igreja e não vai ter essa parte externa, não pode fazer os votos. É uma ideia. Sim. A gente já tentou também o noivo mandar os votos para a noiva no making-off, a noiva mandar os votos para o noivo no make-off. Também é legal. O da Luísa foi assim. Ah, a Luísa foi assim. Para eles funcionou bem. Então, a gente já colocou assim. E essa outra maneira que a gente acabou fazendo depois, ele também funcionou muito bem, porque eles estão se vendo, ele tem todo o lance da emoção. Mas
fazer isso no making off, igual foi da Luísa, que eu não lembrava desse detalhe, também é muito interessante porque você tá no dia, você tá na vibe, você tá na emoção. E você ainda ali, não flor viu da o pele. noivo. E você receber a carta dele ler, então gera emoção. Uma ideia muito legal. Nós temos um casamento recente agora, que foi da Ana Flávia e do Rodrigo. Ela falou sobre o pai dela, falou que o pai dela chamava ela de pituca e tal, não sei o quê. Isso quando era criança. Eu falei, cara, escreve uma carta pro seu pai. Aí o pai foi buscar ela, enquanto ela tava se amando, ele leu essa carta. Então, assim, tem muitas coisas sabe, que marcam, né? Sim. Que eu sempre falo, Camila. Eu acho que eu não tive essa pergunta. Eu sempre pergunto para algumas noivas, mas isso antes do casamento. Você já casou? A gente já tá aqui depois. Enfim, daqui a pouco tá fazendo ensaio gestante. Mas para você, o casamento é para quem? Para quem que você faz o casamento? Nossa, essa pergunta é difícil. Não tem problema. Não existe certo e errado. Qual que é a tua opinião? E eu vou te falar qual que é a minha aqui que eu tenho observado. Eu e o Pedro decidimos tudo do nosso casamento. Então, foi da forma como a gente queria. Mas, realmente, o nosso casamento foi para agradar outras pessoas. Então, por exemplo, eu não tinha o sonho de fazer um casamento gigante para 300 pessoas. Certo. Mas meus pais tinham. Eu não fiz festa de 15 anos porque a minha mãe queria convidar todos os parentes dela das 10 últimas linhagens. E eu não queria isso. Como que é o nome da sua mãe? Temis. Temis. Mandar um beijão pra Temis, um abraço, que a sua mãe me tratou tão bem, sabe? Com carinho. Nossa, mãe é muito massa. Beijão pra você, Temis. E aí, então, no casamento, eu falei assim, eu não vou poder deixar, né, deles não convidarem. Então, por exemplo, tinha... Minha família é grande, né? Do Pedro também. Então, só de família a gente tinha 120 pessoas, acho. É muita gente. Pô, faz muito filho, né? É terrível. Então, é muita gente. E de amigos nossos aqui, uns 40, vamos pôr. Os restantes era tudo convidado deles, da minha sogra, do meu sogro. Legal. Então, realmente foram pessoas convidadas. Foi uma festa para agradar nossos pais, apesar de que tudo foi decidido por nós. Então, por exemplo, a gente vai permitir. Eles estavam ajudando, né, gente, a pagar a festa. Então, eles vão convidar tal pessoa. Beleza. Mas a gente vai fazer o mapa de mesa, a gente vai estipular como vai ser o serviço, porque eu não queria uma festa que fosse servida entrada, todo mundo sentado. Prato principal, todo mundo sentado. Sobremesa, todo mundo sentado. Aí depois começa a pista de dança. E como que foi? Eu acho um porre eu não vou isso. lembrar. Eu acho um porre. Gente, foi desde o a pessoa começo... servia ali na hora. Tinha mesa, o lembrei. serviço volante, tinha pessoas que não tinham mesa, era tudo bistrô e mesa alta, assim. Tipo, como se eu quiser, a hora que eu quiser, vai lá e pega Isso, e tal. porque assim, eu mesmo, eu gosto de estar o tempo todo andando na pista, não sei o quê, mas eu gosto de ter um lugar pra encostar também. Então, eu acho que você chegar, sentar, você já tá com aquele vestido apertado. Aí você chega e senta, você se acomoda. Gente, vai dando uma coxada, e aí às vezes você fica olhando, você só fica comendo a festa inteira, e você não aproveita o que tem na festa. A festa não é só comida. E aí eu percebo que muitos casamentos que eu fui eram assim. E aí eu olhava, a festa não estava acontecendo, tava todo mundo só esperando comer. Entendeu? Não, mas a maneira como você falou ficou claro. Você acabou fazendo uma festa para muitas pessoas que talvez você não convidaria, entre aspas, uma coisa mais restrita. Mas assim, nenhum dos meus convidados me arrepende de ter chamado. Tem isso também. Foram pessoas, assim, muito educadas. Foram pessoas que realmente estavam lá por nós. Eu entendi. Entendeu? É que hoje você faria, de repente, uma festa menor. Faria uma festa menor. Não que você não se arrependeu da festa. Eu entendi. Isso. Mas, na verdade, eu errei a pergunta para você e você trouxe um outro assunto muito interessante. A pergunta correta então vou refazer a pergunta aqui. A fotografia e o filme do casamento, para quem que é? Para que você faz ela? Pra gente eternizar os momentos. Tá. Daqui uns dias você vai ter uma outra opinião. Eu falo que a fotografia e o filme do casamento, eu me repito de falar isso. Hoje, depois de quando eu tiver filho, vai ser para mostrar para os filhos, né? Exato. A fotografia e o filme do casamento, isso é a minha opinião, principalmente, tá? São para as pessoas que ainda não existem, para as que vão vir. Por isso que um dos meus maiores arrependimentos do meu casamento é não ter feito o filme de casamento. Porque na época o cara que eu podia... eu imagino que eu podia pagar. Eu não gostava, achava que não era legal, era uma câmera só. O cara, ele acha que ele era pedreiro, e final de semana ele fazia casamento, uma coisa assim, bem isso. E o que era legal, assim, mais bem produzido, que ele só fazia casamento, era muito caro, na época a gente não fez. Mas eu me arrependo muito, tanto que agora na renovação, uma das coisas que eu quero mais, assim, tô mais assim, ansioso é pela parte do vídeo. Mas eu sempre falo que a fotografia ela é para a posteridade. Eu fiz um casamento não tem muito tempo da Diana e do Ronaldo, foi no Rio de Janeiro. E depois nós mandamos as fotos e tinha umas fotos impressas
E ela já tinha um filhinho pequenininho e tal. Ele pegou aquelas fotos. Nossa, o vovô. Nossa, você, mamãe. Que linda que você tá. Ela se emocionava mostrando isso para os filhos. Então, isso foi uma prova real, muito forte, de que a fotografia, o filme, de fato, principalmente é para as pessoas que ainda não nasceram. Até porque vocês estavam lá. Sim. Né? Então, vocês puderam presenciar. Mas produzir fotos e filmes para que essas pessoas, essas pessoinhas que vão vir, né, a gente espera, possam sentir como se elas estivessem lá participando, é muito legal. E o vídeo tem esse poder até maior do que a fotografia, sabia? E olha que interessante você falando, Ackley. Essa semana a gente estava viajando, né, eu e o Pedro, e a gente está fazendo uma novena específica. E num determinado momento, o Frei falou assim, apresenta as fotos das pessoas que você ama. Né? Não como uma forma de objetificar aquilo, não, mas como uma forma de lembrar, né? E trazer a intenção. E a gente estava viajando. A gente não tinha nada físico, assim. A gente tem foto no celular, né? Hoje em dia a gente tem muita foto no celular, mas a gente não tinha nada físico, a gente estava viajando. O Pedro virou para mim e falou assim, amor, você sabe onde que tá o nosso álbum do noivado? Daí eu falei, nossa. O nosso álbum do noivado estava exatamente no nosso altar, lá em casa. Olha só que bacana. Nesse momento. Então, assim, a gente deixa ali o nosso álbum como uma forma de lembrar o tempo todo, sabe? Que a gente tá... Álbum tem que ficar em cima da mesa, no lugar à vista. Isso. As pessoas chegam em casa, elas falam, nosso álbum do noivado, e não sei o quê. E começa a ver, Tô falando do noivado porque eu ainda não fiz o do casamento, ó a vergonha. Casamento aqui padrão, leva tempo. Cabeça. Então, assim, fica ali, né? É uma forma de você lembrar, de você ver, de você ter um carinho, um apreço. Sim. E a gente tirou foto com todo mundo no nosso casamento. Eu falava que eu ia ser a noiva, que eu não ia ficar rodando a festa. Quando eu vi, eu já tinha rodado. Um peãozinho. Já tinha rodado a festa. Eu virei, acho que pro Ackley e falei, quanto que tempo que foi? 40 minutos? Daí ele falou, 1h20. Eu falei, tá. 1h20. Só que assim... tinha um garçom atrás de mim. Sim. Não, a noiva tem que ser bem tratada. Tinha alguém ali ajudando e tal, não sei o quê. Aí a gente também foi esperto. Falava, quer tirar com o celular? Já pega o celular, já não perde tempo, né? Então, assim, é uma parte que não é muito... É cansativo, mas eu acho que depois é o que fica. Sim. Entendeu? Camila, a gente já tá indo pro nosso final do programa, que se for deixar, tem papo. Tem. Eu vou ter que voltar, gente. Espero que sim, mais vezes. Camila, qual recomendação que você dá para as noivas de conselho de uma noiva que já casou? Para a noiva que vai organizar o casamento dela. Tá. Eu dou 2 conselhos, assim, basicamente, que daí acho que deles você consegue tomar todas as suas decisões. O primeiro deles é estabelecer a sua prioridade conforme o seu orçamento. Então, se você tem um orçamento limitado, saiba o que é prioridade de fornecedor para você. Por exemplo, para mim, igual eu falei, era foto e vídeo, a comida e o assessor, tá? Para mim eram as 3 prioridades que eu tinha. Certo. Se eu ia economizar no doce depois, sei lá, se eu ia economizar no LED do teto depois, isso aí era detalhe. História. Isso, na flor, na decoração, tanto que dava para ter feito... Gente, decoração, o céu é o limite, né? Sim. Então, assim, eu fiz realmente sem ser minha prioridade. E ficou lindo, né? Então, estabelecer sua prioridade de acordo com o seu orçamento e confiar na pessoa que você está contratando. Nas indicações, se você confia no seu assessor, você vai confiar nas indicações dele. Sim, né? Eu acho que isso é muito importante, gente, porque assim, nós estamos numa situação de um golpe que aconteceu na cidade aí, né, que centenas, não é nem dezenas, centenas de noivos estão sofrendo. Sim. Eu estou recebendo ligação diariamente de noivos. E eu estou recebendo ações diariamente para entrar. Mas confio muito, sabe? No geral, Maringá está muito bem calçada de fornecedores no geral, principalmente assessores, porque a gente fez casamento, como eu falei, vários casamentos fora do país e fora do estado. E a gente vê o quanto a gente é bom no que faz aqui. É muito bom. O Maringá é outro nível, né? Eu fui numa festa em São Paulo, assim, me maquiei lá, paguei uma fortuna no cabelo e maquiagem, gente. E assim, eu me arrumaria sozinha. Aqui a gente tem nível de maquiadora, de produção de cabelo, de fotografia. Não que não tenha bons profissionais em todos os locais, mas aqui em Maringá parece que é diferente. Você pegar, por exemplo, maquiadores e cabeleireiros. Nós temos aqui o Joaquim, por exemplo, que é um cara famoso do Brasil inteiro, né? Precisamos você aqui, hein, Joaquim? Nós temos
A própria Letícia Pequeno, também famosíssima. O Sim. Fer Rodrigues, que veio aqui esses dias. Pô, o cara ganhou como o melhor maquiador do Brasil para noivas e para moda. Então. E tem uma história, assim, fantástica. É que a gente não A gente tá não mal acostumado, conhece. tá? É, A gente tá mal acostumado. Daí, é quando a verdade. gente vai num lugar assim que não é o que a gente tá acostumado, a gente fala assim, nossa, paguei e não tive. E tem É gente, aquela sensação. você pega a minha esposa Bruna, por exemplo, maquiadora excelente. Bom, você conhece. Uhum. Hoje tá produzindo um clipe de um cantor. Esses dias produziu Luan Pereira, gente famosa. Ou seja, uma menina daqui, de Maringá. Por que não trazem de fora? Porque a equipe do Jax, que é quem produz esses famosos todos aí, Jax, queremos você aqui. Cara, muito 10, é um baita profissional. Ele sabe que ele pode confiar nos profissionais que ele tem aqui. Então é muito legal saber que a nossa cidade está muito bem posicionada, e não só da área de fornecedor de casamento. Em tudo que você procurar em Maringá. Da área médica, jurídica, enfim, de arquitetura. Pô, nós temos um empreendimento fantástico, que é o Pininfarina, que está vindo para cá, né, que veio, já está em construção, né? E é um dos poucos no Brasil. Enfim, no geral, Maringá é realmente, É uma de cidade fato, muito uma boa, cidade, né? Uma cidade fantástica, muito boa. premiada, etc. Bom, Camila, eu preciso te agradecer, não só por você ter vindo aqui, mas por você ter me indicado, nem sequer tinha seu casamento ainda, depois ter me contratado. Conhecer você, a tua família, as pessoas que estiveram no casamento foi muito especial. Muitos casamentos com certeza virão do teu. Né? Amém. E você sabe que você tem aqui não só um fornecedor, mas um amigo. Você e o Pedro, que é um Direto cara... eu dou uns gritos pro Acre. Eu falo, Acre! O Pedro é um cara 10 demais. O Pedro, você não veio aqui hoje, porque na verdade quem manda é a noiva, né? Já falei pra você desde o início. O Pedro tá lá em Porto Rico trabalhando. Opa, coisa boa. Não sei se tá trabalhando ou pescando, né, Pedro? Né? Dá pra fazer os dois. Então, eu fico feliz de você ter vindo aqui, abrir a sua intimidade, falar sobre coisas que muitas vezes as pessoas têm um pouco de receio de falar. Espero que você faça muitas festas aí pra frente. Eu também. Eu amo festa. E conte sempre comigo, você e toda a sua família. Que isso, eu que agradeço, Acre. Muito obrigada. Fui muito bem recebida aqui, né? Como sempre. E adorei nossa conversa, que a gente possa, às vezes, conversar sobre alguns assuntos mais específicos, né? Eu não tenho problema nenhum de falar a minha opinião, porque realmente foi uma experiência que eu tive muito boa de casar. E tomara que todas as noivas Ackley terão. Sim, com certeza. Muito obrigada, Ackley. Imagina, eu que agradeço. Beijo. Beijo.